O assunto hoje é rastreamento de doenças. São exames para identificar previamente doenças graves. O radiologista Dr. Felipe Rosenberg já está comigo aqui no estúdio. Obrigada, Dr. Felipe. Obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. O que são exames de rastreamento? É um nome que a gente não costuma ouvir falar, né? A gente fala de prevenção, fala de exames, fala de rotina. Rastreamento, não muito. O rastreamento ele começou a ser difundido muito por causa dos exames de mama. Na década de 50, os americanos preconizaram que a mulher fizesse o rastreamento mensal com palpação mamária, assim, todo mês. E viram que aquilo, já na década de 90, não diminuiu a mortalidade, na verdade. Fazia diagnóstico, mas não diminuiu a mortalidade. Então eles mudaram o enfoque e falaram para a mulher começar a se palpar sempre, rotineiramente, não só uma vez por mês. E daí sim começou a se fazer muito diagnóstico, né? 65% dos diagnósticos de câncer de mama que são palpáveis são pela mulher, são acidentais, são incidentais. Então nisso começou a se pensar na medicina, sempre quando a gente pega a doença no início, a maior probabilidade de cura, o tratamento é menor, é menos agressivo, a gente vai ter uma morbidade e uma mortalidade, às vezes nem tanto a mortalidade menor, mas a morbidade sim. A morbidade, para tentar explicar, é a consequência não morte, né? Então assim, uma grande cirurgia, ela causa uma morbidade muito grande, né? Porque o paciente fica debilitado. As consequências do paciente em vida, Em vida. Então, no caso, por exemplo, da mama, as cirurgias começaram a se transformar em cirurgias menores. Por quê? Porque os tumores começaram a ser menor. Então, isso é por quê? Por um diagnóstico precoce. Então, esse rastreamento começou a ser dado em cima de vários pontos, né? Então, a mama, a próstata, que a gente viu que é meio controverso em alguns aspectos. E, por exemplo, no Japão, eles têm, por causa de defumados, eles têm muita incidência de câncer de estômago. Então, eles fazem rastreamento para a população deles. São exames prévios, assim, é uma recomendação com tal idade fazer tal exame. Exatamente, ele é um exame que é para pacientes pessoas assintomáticas, para fazer um diagnóstico de lesões ou de alterações ainda sem sintomas, né? Chama a população, né, da determinada idade. Teve uma época no Japão que eles paravam as ruas, bloqueavam as ruas e faziam todo mundo fazer endoscopia meio que quase à força, como foi a vacinação no início no Brasil, né? Então, para quê? Para fazer esse diagnóstico, porque as pessoas não iam procurar essa ajuda. Então, começou a se criar protocolos para melhorar esse diagnóstico mais precoce. Então, a gente tem no cólon, né, a colonoscopia, que cada lugar, cada população tem as suas incidências de doença. Então o rastreamento, ele é muito focado nisso. É típico de cada... O que a gente tem de consenso é o mamário, né? Sim. Consenso, isso é no mundo inteiro. Os outros vai depender muito da incidência de algumas coisas e existem recomendações. Então as recomendações, pacientes com esse perfil devem fazer, ou pacientes com esse perfil não. Uma coisa é quando a gente vai falar de alguma coisa a nível populacional. Então, populacional a gente tem que avaliar se o custo-benefício vale a pena para o diagnóstico que a gente vai fazer. Que daí entra a questão da próstata, né? Pois é, que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu só perguntar ainda sobre rastreamento, doutor. Por exemplo, o teste do pezinho é um tipo de rastreamento ou não? É um tipo de rastreamento para outras alterações. Alterações metabólicas, mas também se chama de rastreamento. Sim, então são vários os tipos, né? Sim. Então a gente tem, no teste do pezinho, que tem algumas doenças que a gente consegue alterar o prognóstico fazendo um tratamento que, se a gente diagnosticar precocemente, a gente vai ter tratamento praticamente curativo referente a algumas coisas. E se a gente não fizer esse diagnóstico, a gente vai ter uma sequela para sempre. Então se faz rastreamento. Então, o teste do pezinho, toda criança faz, certo? Mas nasceu bem, nasceu mal, pré-natal foi normal, não... Toda criança vai fazer, independente. O objetivo do rastreamento é pegar precoce, sabendo que a grande maioria vai ser normal. Ou seja, é um exame para ser normal, na sua maioria. Mas, quando a gente pega precoce, o tratamento é mais simples, na maioria das vezes. Nem nunca, nem sempre, mas o tratamento é mais simples e envolve menos
transtorno de uma forma geral, tanto para o paciente quanto para toda a estrutura, né? E vamos falar então da próstata, né? Que você já citou que é importante a gente falar, mas que também é controverso, tem polêmicas em relação a isso, até polêmicas recentes, né, doutor? A próstata, eu aprendi isso com um professor, assim, quando a gente tem muita teoria sobre tudo é porque nenhuma ainda, não tem nenhuma que explique totalmente, né? Então, vamos comentar, mas pô, e o Novembro Azul, né, que é por exemplo, o INCA aqui do Brasil, ele não recomenda. Ele não recomenda o rastreamento em larga escala para todo mundo, pois é, em vamos casos voltar atrás específicos. um pouquinho. A recomendação era e mudou agora, é isso? O que está valendo no Brasil hoje em relação à próstata? A recomendação? Então, a recomendação é estratificação de risco. Ou seja, pacientes que têm um risco aumentado devem fazer exames de rastreamento. Porque antes eram todos. Chegou a recomendar, não? Não, sempre uma determinada idade, não? Existem alguns comitês americanos e no Canadá que são comitês eles são focados em rastreamento e diagnóstico precoce, onde eles recomendam isso. Só que daí saiu alguns estudos dizendo, porque o rastreamento da próstata vai envolver ali, então, o toque, o PSA, e na dúvida dos dois, vai cair na biópsia. Então a biópsia, ela já tem um dano maior, você entendeu? Porque vai lá, vai biopsiar, nós temos uma morbidade ali. E daí quando a gente extrapola isso aí para nível populacional, começa a ficar complicado, porque é muito diagnóstico normal com dano para diagnóstico normal. Então, saíram algumas pesquisas onde não indicam o rastreamento para todo mundo. Mas a gente sabe, por exemplo, que o câncer de próstata tem um componente hereditário muito forte. Então, pacientes que têm um histórico familiar, eles têm que começar a fazer essas avaliações e para eles o rastreamento vai funcionar. Para esses pacientes é preconizado fazer. Então, quem tem uma história muito forte, a partir de 40 a 45 anos... Ou de câncer de próstata? Não, estamos falando de próstata. Só próstata, se tem casos na família. É próximo, né? Pai, vô, e ainda vai depender a idade do diagnóstico deles, né? E o tipo de tumor deles. Mas, enfim... para esses pacientes vale a pena fazer a biópsia, caso de alterado, tudo, porque a gente vai ter uma incidência maior de câncer nesses casos. Em outros casos, fazer ao léu, tipo a mulher faz a mamografia anual entre 50 e 70 anos. Então, independente de ter histórico familiar ou não ter histórico familiar, é toda a população que está preconizado se fazer nessa faixa etária. Isso para próstata não é recomendado fazer, né? A partir de 40 anos ou 50, porque a maioria dos diagnósticos se dá acima de 56 anos. Então, isso não é recomendado. Mas quem tem histórico familiar ou outras comorbidades onde é importante, qual é a orientação? Procura o urologista e conversa com ele. E o urologista vai explicar, porque ele vai estratificar esse paciente, ou seja, ele vai ver todo o histórico, ele vai fazer o PSA, que é um exame de laboratório que não tem, ele vai fazer o exame de toque. E se achar necessário, daí vai cair nos exames imagem e biópsias, né? Mas daí se achar necessário pós uma estratificação inicial. O que é importante? Qual foi o problema? Quando saiu agora, o nosso objetivo era diagnóstico precoce. Sim. Daí saiu um artigo nos Estados Unidos falando que então não se deve fazer. Daí, em questão de 3, 4 anos, os caras tiveram um aumento significativo de tumores mais agressivos e em fase maior. Então ficou controverso. Vocês falam para não fazer, mas agora aumentou o tumor que a gente não quer, que é o tumor mais maior, com uma probabilidade de cura menor. Então, assim, no caso da mama, a gente não encontra, é muito raro hoje a gente encontrar aqueles tumores que a gente via antigamente, onde macerava a pele, fazia lesão. Por quê? Porque hoje a gente faz o diagnóstico de um tumor de 1 centímetro. O tratamento é outro, né? Eu tenho uma lesão de 1 centímetro, eu tenho uma lesão que, já veio para fora na pele. Então, o objetivo é esse. Então, assim, a próstata ainda é controverso. Literaturas. Quando eles não indicam uma coisa, aumenta o diagnóstico de tumores ruins. Então, daí vale muito assim, quando é eu sempre falo isso, Pois é. Vamos trabalhar com probabilidade, mas quando acontece comigo, foi 100%, né?
Ou seja, a probabilidade serve para os outros, mas quando acontece contigo, é 100%. Então fica muito complicado de tu avaliar. Mas na grande maioria dos casos... Não... Pô, mas aconteceu comigo isso. Então eu acho que a orientação, na verdade, eu sou um cara que trabalha com diagnóstico. Então eu gosto de diagnósticos precoces para tratamentos minimamente invasivos. O que faz? Quem não tem casos na família, quando que deve procurar fazer o exame? Como é que funciona? O exame tem que ser indicado pelo urologista. Né? Mas aí como é que faz? Vai no urologista uma vez por ano? Com 50 anos. Não, com 50 anos vai no urologista. Quem tem histórico de histórico familiar de alguma alteração prostática, daí 40 anos procurar um urologista e daí ele vai dar essa continuidade e ele vai fazer essa estratificação. Então, tu é um caso assim ou assado, a gente vai te acompanhar anualmente, ou a gente vai direto para o exame de laboratório, o exame deu alterado. Então, daí é o urologista quem vai comandar isso aí. Tá certo. Obrigada, doutor. A gente vai falar na próxima vez sobre câncer de mama, tudo que envolve o rastreamento da mama daí, que tem muito mais o que falar. Lá é bem estabelecido. Tá certo. Obrigada pela participação.